Então estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 36. 36? 36. Olha. Tiago. Firmeza. 36. 36? Vamos confirmar? Parece que eu já ouvi 36 antes. Não, 36, pô. Eu tô viajando. É. Vamos longe, né, Tiagão? Pô, tá longe de bagulho, né, cara? Tem quase um ano já, inclusive. Né? Pô, tem que fazer um aniversário. Fazer um episódio especial. É. Depressão vai ser. Trazer um... bagulho. Tomar absinto e falar mais merda. Estamos aqui de novo, né, Tiagão? Estamos mais de novo aí. uma semana. Tá uma porra, mas toma aí. E hoje o assunto é dinheiro. Opa, a grana, né? O pai de todos, né? Faz o mundo girar. Aquela religião que todo mundo cultua, mas ninguém vai na igreja por ela. Tal do capitalismo. Pode tocar mano aí, ó. Se o Spotify não derrubar a gente. Vamos falar do famigerado. Bom, a gente ia fazer um... A gente tá tentando gravar esse episódio faz um tempo, na verdade, né? Não, mas fez já, hein, O Thiagão me enrolou um tempo, Enrolei. depois eu enrolei o Thiagão mais um tempo. Daí hoje, debaixo de chuva... Inclusive, ó, o barulho que vocês estão ouvindo aí, ó, não é um chiado do microfone nem nada. Não é frango sendo frito. Exatamente. É chuva. É só a chuva, né? É. E a gente ia falar, tipo, a história do capitalismo, né? O Thiagão até montou uma pauta da Sim. hora pra caramba. Mas, tipo, acho que não faz muito sentido, né, Thiagão? Não, porque a galera pode simplesmente dar um Google e vai ver a história da porra toda, né? Exatamente. Então, melhor que isso, a gente vai falar qual que é o impacto do capitalismo na sua vida, né? Na sociedade, na mídia, em tudo, né? Tipo, como você sente o capitalismo, assim. Quando você conhece o que é o capitalismo, você está vendo que está respirando ele. É tipo assistir Matrix. Você está na Matrix do capitalismo, assim, sabe? Ele passa por você, ele venta os seus cabelos, é isso. O sistema, inclusive, né? O sistema faz parte do capitalismo, né? Ou vice-versa. Né? Podemos dizer que o capitalismo é o grande combustível da porra toda. Isso. Então vamos lá. Por onde a gente começa, Thiago? Por uma definição simples, né? O que é o capitalismo? É um sistema econômico, até aí não é novidade, que ele preza pelo quê? Pelo lucro e sociedade privada. Propriedade privada, desculpe. Então, o que o capitalismo alimenta? O que ele funciona? Tipo, em tudo que está gerando dinheiro e está gerando lucro e está, vamos colocar no linguajar assim da galera, tipo, está se dando bem ali, sabe? Que está rendendo, é a presença do capitalismo nesse tempo que a gente vive. E isso é acima de tudo, acima de bem-estar, acima de pessoas, acima de tudo. O que importa é o lucro. No final, tudo vai ser voltado para o capitalismo. Mas, tipo, o capitalismo só visa o lucro mesmo? Só visa o lucro. Mas não tem nenhum momento que ele vai visar, tipo, se a gente está falando de uma empresa, por exemplo, vai visar o bem-estar do funcionário, ele vai visar o bem-estar do funcionário se isso for gerar mais lucro ainda. Mais lucro, exatamente. Porque se não for, ele vai cortar e você que se for, ele vai arrebentar com a tua vida. A verdade é essa. Igual tem empresas que, por exemplo, a Google, que coloca algumas coisas para entreter o funcionário, para ele relaxar, dar alguns dias de folga, não deixa o horário tão rígido. Isso tudo é voltado para quê? Para que no final das contas ele esteja mais focado e produza mais um conteúdo melhor. Daí talvez você pergunte, mas então não tem diferença. Tem toda a diferença. O que importa é a intenção. Já viu aquele ditadinho que sua mãe te falava? Era isso. Porque se a intenção da pessoa não é de fato tipo, te ver bem, é uma intenção condicionada para você estar bem, para gerar mais lucro para ela, por exemplo, você está sendo usado. Na verdade é essa, não tem outra palavra. Tipo, você pode ser um ótimo tratado. É até aquela ideia da escravidão antiga. Porque os negros da casa grande, né, se sentiam diferentes dos negros da senzala. Por quê? Porque eles dormiam numa cama, que eles ficavam perto do senhor, entendeu? Tipo, era nos pesado igual, não tinha diferença, mas, entendeu? Mas o que é engraçado, tipo, do capitalismo, é como ele está batendo direto na sua cara, assim, e
se você não vê por dois motivos, por você não conhece ou por você segue e não se importar. Por exemplo, você está assistindo sua novela preferida, do seu canal preferido, não sei. Daí você vê a sua atriz preferida na casa dela, ela é uma pessoa pobre, mas a casa dela você vê, olha, sei lá, uma pessoa média alta, na cidade que você vive não tem uma casa daquela. Então, tipo, é uma mentira, você está mostrando para você a casa de uma pessoa pobre que não existe. Sim. Uma pessoa pobre teria uma casa daquela. Daí quando você fala, preciso construir minha casa, eu preciso decorar minha casa. Então você vai pegar referência naquilo lá. Então, tipo, você precisa, tipo, de uma persiana que você aperta o botão automático e ela sobe, por exemplo. No que vai mudar a sua vida? Precisa, você, tipo, ganhando um salário mínimo e meio, você precisa disso, por exemplo. Você precisa, tipo, de um carro super importado para andar na sua rua completamente cheio de buraco, por exemplo, que não vai fazer muita diferença, é o super amortecedor dele, não sei o quê. Que estaciona sozinho. Entendeu? O que é isso que quer dizer? Isso é o sistema, é o capital jogando coisa a você para você consumir. Consumir é igual a comprar. Para você comprar, você precisa ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você precisa girar dinheiro, trabalhar, entendeu? Então o capitalismo está completamente ligado à luta de classes, né? A classe, porque tem a classe operária, que tem a sua força de trabalho. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo sobre o comunismo. Daí vai ser muito melhor explicado isso, né, da classe operária. Mas por cima que vocês entenderem, daí existe os proletários, né, que são, tipo, eu sou um proletário, Guilherme também. É bom falar que, tipo, isso é a maioria do mundo, tipo, sim, 99%. Sim, a galera que trabalha por um salário, entendeu? Vocês são o combustível que alimenta o capitalismo. Daí, tipo, existe uma minoria, né, que ela tem os meios de produção. O que são os meios de produção? Que é tudo que existe para gerar dinheiro. Por exemplo, uma colhedeira é o meio de produção. Né? A terra é meio de produção. Tipo, loja, indústria, são meios de produção. Por quê? Porque preciso da mão de obra das pessoas que vão trabalhar para gerar esse capital. Ou seja, centenas, dezenas, milhares de pessoas trabalhando a troco de um salário, alimentando a máquina e poucas pessoas só ganhando muito dinheiro. Esse é o capitalismo. Por isso que a gente brinca, né? O capitalismo deu certo pra você? Tipo, que você tá ferrado na sua vida, que mal consegue pagar suas contas. Incrivelmente, muitas pessoas acreditam que sim. Sim. Daí, por isso que a gente já falou. A gente com certeza já falou isso em outro podcast, com certeza você já deve ter ouvido falar isso nas redes sociais. Por isso que não faz sentido nenhum pobre de direita. Né? Porque não é segredo para ninguém que no Brasil a direita política, ela bate na tecla do liberalismo econômico, ou seja, Estado mínimo e empresas máximo, ou seja, liberdade para produzir, para tal. Para a economia isso é ótimo, claro, porque a economia e capital tá ali, entendeu? A pergunta é, tipo, você, como só sendo alimento para isso, você está feliz comprando seu tênis, sabe? da não sei quem, por 500? Então, o buraco é um pouco mais embaixo de como se sustenta. Vai perguntar alguma coisa? Seu instinto vai perguntar alguma coisa? Não? Pode beleza, então. Então, qual que é a pegada? A pegada do capitalismo é produzir, e gerar muito lucro. Então, pega para pensar, tudo que você tem, você só consegue por meio da compra. É diferente, tipo, mas eu ganhei um tênis. Ok, alguém comprou esse tênis para você ganhar, entendeu? E não tem, porque o sistema é esse. Então, o sistema, se você não é um cara que gera lucro, você é um imprestável. Você está à margem da sociedade. Pensa dessa maneira. Imagina um hippie numa praia. É um cara que não vai ter a carteira registrada, é um cara que não tem um serviço periódico, mas ele faz as artes dele lá para vender. O que é isso? É capitalismo. Ele está fazendo arte para vender. No entanto, mesmo tendo a semente do capitalismo ali naquela visão dele, ele ainda é mal visto pela sociedade.
Entendeu? Você pode falar. É vagabundo. Né? Na sociedade só é trabalho, só é. Tipo, criou-se essa cultura, né? Que o cara só é trabalhador, o cara só é bem visto pela sociedade se ele tem um emprego. Emprego digno. O que é um emprego digno? Que ele vai conseguir pagar todos os impostos deles. É ponto. Essa é a pegada. Se você não sana, tipo, os impostos que o Estado manda para você, criou-se uma cultura que você é um mau cidadão. E, incrivelmente, isso é de igual para igual. Outro cidadão vai olhar isso para você. Tipo, nossa, Guilherme, como você é um mau cidadão, você não paga seus impostos para o Estado, que estão nos enraibando, por exemplo. Sabe? Tipo, é uma coisa assim. Não, você é... Né? Sim. Mas eu percebo muito isso porque eu sou músico, eu sou professor de música. Sim. E, tipo, você também tá numa banda. Sim. E, tipo, você falar que vive disso, as pessoas... Ah, mas e aí? Você trabalha com o quê? Né? Por que isso não pode ser uma fonte de renda, né? É uma visão utilitarista da coisa. Para quem não conhece, o utilitarismo é aquilo, você fazer a melhor escolha para a maioria das pessoas. Você está se identificando com algum deputado, algum candidato que está querendo fazer isso? Então, né? Ou seja, tipo, é bom para a maioria e a maioria que se ferre, a minoria que se ferre? Que se ferre a minoria. Vamos descer a bota. Então, tipo, imagina se o capitalismo fosse uma pessoa, entendeu? Para ele é muito mais, tipo, bem visto uma pessoa dentro de uma fábrica gerando continuamente dinheiro e enriquecendo e mantendo clara a diferença entre classes, do que uma pessoa que vive da música, por exemplo, que ganha ali, ganha aqui, pode ganhar milhões. Tipo, sei lá, cantora de axé na Bahia ganha 1 milhão por show. Sim. Tipo, beleza, né? Mas uma cantora na Bahia, tipo, com 200 milhões de brasileiros, entendeu? Enquanto existem 100 milhões de brasileiros dentro de fábricas, não sei o quê. Sim, sim. Olha só, tipo, uma coisa engraçada, o Brasil está em uma época de muito desemprego, né? A última vez que eu vi, estava 17 milhões. 17 milhões. É um número alarmante, né? Sim. Mas, pela população do Brasil, a que trabalha ainda é menos que a metade da metade. Então, tipo assim, tipo, é alarmante, tipo assim, tipo, tá ruim para a economia, mas só que menos da metade da população quer trabalho. Então, tipo, você vê, porra, os caras tá querendo ganhar dinheiro mesmo, não tem essa, sabe? Tem que fazer girar a máquina. Tem que girar a máquina. E coisas sacadas do capitalismo, né, que acontecem. Por exemplo, já percebeu que tem moda? Sim. Né? Que é tipo, aquela calça está na moda. E aquela calça é vendida no Brasil em milhões, não sei o quê. Aquele tênis, o celular, aquela marca, o celular, não sei o quê. Isso sempre, isso é que gira, porque pessoas consumem mais. Você pode ter seu celular, há pessoas assim, você que está ouvindo pode não ser assim. Eu não sou assim, o Guilherme não é assim. Somos melhores? Não, visões diferentes, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Essa é a liberdade do capital. Sim. Mas, tipo, há pessoas que compram um celular, 2 meses depois lançam um novo celular. Aquele celular que ela supre as necessidades que ela tem, mas só que daí ela precisa daquele outro por causa de algum tipo de status, sabe? São todos jogados para você gastar mais. Principalmente aqui no Brasil, né? Sim. Tipo, os celulares da Apple é uma questão de status, Sim. não é nem as funções e tal. Sim. Que, tipo, nos outros países as pessoas comparam, aqui não. Vai no da Apple porque é da Apple. É da Apple. Simplesmente. É a marca, né? Que tá Não, atrelado. a gente não está entrando em critério de marca ruim ou marca boa. Exatamente. A gente está falando tipo de status mesmo. Nossa, esse aqui eu vou citar porque eu sou velho. Engraçado, antes do filme Transformers, eu nunca vi um Camaro amarelo. Exatamente. Mano, depois que saiu aquele filme, tipo, comprar carro importado, era Camaro amarelo. Virou, né? Virou, tipo, olha só como é fácil, sabe? Tipo, começaram a produzir aqui no Brasil, sim, inclusive, de tanta saída. Então, tipo, é umas coisas muito bizarras, mas tipo, mas até agora eu não vi nenhuma coisa pesada. Eu te mostro uma coisa pesada, por exemplo.
farmácias que têm vínculo com o Estado, são instituições privadas, mas que tem algum tipo de contrato com o Estado, que recebe tipo uma verba do Estado para poder produzir tal. Sim. E entregar para a população. Beleza. Daí você é o cara que paga os seus impostos, tudo certinho, e precisa de tal remédio para comprar para sua saúde, não sei. E você não tá com esse remédio. E tem esse remédio numa farmácia dessa. Esse remédio está um pouco mais barato porque o Estado financiou não sei o que, sabe? Isso acontece. Daí você não tem mesmo esse dinheiro e você não vai comprar de qualquer forma, mesmo estando mesmo barato. Então você é um cara que paga suas contas do Estado, que não vai poder comprar um remédio sem dinheiro porque é vendido. Porque tem que dar lucro, entendeu? E há muitos casos desses. Teve um caso na cidade próxima aqui de Jacarezinho, que o moleque passou por muito mal. A mãe foi, doutor na justiça, que ele quebrou o cacete lá. E foi exatamente nessa história, tipo, o moleque não queria dar um remédio pro moleque do mesmo jeito, né? Tem casos de doenças raras, por exemplo, que os remédios são caríssimos, né? Sim. E você tem esse direito de receber. E entra... A gente já falou outras vezes, né? Ou eu falei, acho que eu falei isso, que moral é uma coisa de filha da puta. Porque a gente tá num país que lutar na justiça pro filho poder usar ou o filho, né? Poder usar um medicamento que é a base de cannabis, por exemplo, vem a moral primeiro. Deveria. Não deveria. Vai tomar no cu, sabe? É muita babaquice. Sim. E falando, tipo, antes, que eu dei um passo na frente, falando sobre do utilitarismo, que escolhe a maioria e se ferra a minoria, é onde entra a faceta maligna do capitalismo político. Por quê? Por que político? Porque está interferindo diretamente nas ações e convicções dos parlamentares. Por exemplo, quando a gente escuta um discurso de ódio de um candidato a presidente falando dos gays, falando dos negros, tal. Das minorias, né? Em geral. Isso, numa conversa séria entre pessoas, nunca poderia existir. Por quê? Porque esses negros, esses homossexuais, esses quilombolas, esses índios, né? Alguns índios não, né? Que tribos, não sei o que, mas falando mais aberto, pagam impostos. Sim. E são brasileiros. E o Estado tem obrigação de sanar tudo que ele precisa, entendeu? Claro, dentro da Constituição. Então, qual que é a justiça de um gay, de um negro, de qualquer outro, que paga suas contas em dia, vê todos os seus direitos sendo tirados no Estado? Por que ele vai continuar fazendo isso? Por uma frase, né, de um cara... Por que ele faria isso? De um cara tosco. Mas aí a pessoa vai pensar, eu tenho meus direitos garantidos pelo Estado, então eu tô fora da roda do capitalismo. Não. Se eu ficar doente, então tudo bem. Se eu não posso trabalhar, eu não vou morrer de fome, então. Olha só, aí que é pegada. Essa foi uma pergunta muito interessante. Com o capitalismo veio essa cultura do capital. Qual que é a cultura do capital? Onde os que estão em cima, por cima da carne seca, falando o português claro, né? Eles não precisam apontar isso para você. Porque eles já ensinaram e já está condicionado na população. Então, se você é um cara que trabalha numa empresa, por exemplo, e começa a dar problema, o que é problema? Falando que você está doente. Você é um cara que é íntegro. Não, tem que trabalhar, beleza, fechou. Vou fazer só uma pecinha nessa roda aí mesmo, não tem jeito, né? Tá trabalhando. Você começa a ficar doente, tem algum tipo de mal-estar, você está sendo completamente sincero. Você não está, tipo, fingindo para não trabalhar, entendeu? Independente, tipo disso, se você chega a perder esse emprego, em qualquer outro emprego que você for entrar, aquele histórico vai ser mal visto por você. Sim. Entre os outros, porque eles vão te julgar por isso. Tipo, não, ele é uma pessoa que perdia dia de serviço, porque ele ia no médico, não sei o quê. Não vou entrar em critério, sabe? Trabalhava mal, né? Não vou entrar em critério se você tipo, realmente estava doente ou não. As pessoas vão te julgar, não, que ela não peça para trabalhar, não, faltou de novo, dane-se. Essa cultura foi se criada, entendeu? Você vai sendo jogado de lado ali. Sim. Sendo marginalizado.
né? Sim. Pela própria sociedade. Você que trabalha dentro de uma empresa, por exemplo, a gente vê isso nitidamente em empresa, né? Porque tem os capacetes brancos, né? Que são os representantes dos bagulhos, né? Mas que é só mais peças, né? E tem os proletários. Mais um tijolo no muro. Exatamente. Daí você vê que enquanto você está sendo dócil e você está sendo obediente, perfeito. É isso mesmo. Uma pecinha ali que está gerando dinheiro. Se você torna-se um problema, o que é o problema? Não é um problema real, tipo, questionar, tipo, não ser obrigado a fazer coisa que não está no seu contrato. É tão ridículo hoje que, tipo, por você se negar a fazer uma coisa, você é contratado para fazer um serviço, né? Você tem completamente direito de negar. Eu não vou fazer aquilo porque não está no meu contrato. Meu contrato é fazer isso, sabe? Mas se a pessoa submete nisso porque a escrotice de cima fala, você faz, você vaza, porque eu acho outro que faz. Pra mim não vai servir, eu tenho um monte que quer. Exatamente, por quê? Porque substituir. A gente precisa que faz isso. Então o capitalismo, ele suga a sua força de trabalho. Karl Marx diz que a nossa força de trabalho é a nossa alma. Então você está nitidamente vendendo sua alma por um salário mínimo. Sim, o seu bem mais precioso, sim, que é o seu tempo. Sim. Você está vendendo isso, né, em troca de poder sobreviver. Sim, né? Exatamente. Porque você não tem um meio de produção, você tem só a força de trabalho. Futuramente, no capitalismo, você vai entender tipo, o que é o meio de produção, o que é a força de trabalho. E talvez, que você esteja ouvindo, você vai entender que o capitalismo real de Marx não tem nada a ver com esse comunismo do Facebook, da rede social, sabe? Não tem nada a ver. Tem uns negócios, né? Puta, nossa, é uma viagem, cara. Lê Karl Marx, depois você... Tipo, ficou intrigadinho, né? Qual que é o nome do livro? Deixa eu lembrar. Na dúvida, você pesquisa, né? Sim. Depois você solta a sua raiva. Manifesto Comunista. Leia o Manifesto Comunista, entendeu? Não entendeu algum conceito? Vai lá na internet que vai ter esse conceito explicadinho, né? E também não tem nada a ver com alguns países que levam o nome de comunismo. Sim. Né? São países que são rotulados, né? Geralmente por quem? Por quem não interessa. Imagina que tem duas pessoas. Tipo, daí existe a pessoa que é o capitalismo e a pessoa que é o comunismo. São inimigos declarados. Né? Porque enquanto defende, tipo, não, lucro, se foda aqui, e é 99% se fudendo e 1% por cima aqui de boa, o outro não, vai tomar no seu botão e tu divide essa porra aí. Que negócio que é esse, né? E o duro que o comunismo, ele tem algumas cartas que entram demais na mente da pessoa. Uma muito conhecida é a meritocracia, né? Que é lamentável, né? Eu estava conversando com um rapaz, não vou dizer quem é, mas o rapaz é abastado, né? Daí ele falou assim, tem filho. Daí eu disse, não, mas meritocracia, olha só. Meritocracia, eu estudei, eu cheguei. Hoje ele tem um posto alto numa empresa e tal. Então por isso que eu acho que estudar consegue. Então, você acha que seu filho tem a mesma chance de vencer na vida que o garoto que mora na favela? Acho que sim. Enquanto seu filho está estudando no 9º andar, ele está escutando som de tiro. Entendeu? Quando ele vai levantar cedo para comer, ele toma o café da manhã nervoso na sua casa ou ele depende da maneira da escola? Que é sucateada pelo alguns políticos que roubam comida da merenda. Ele tem o café da manhã, isso já é um puta passo na frente dos outros que nem tem o mínimo, né, pra comer. Então é lamentável esse tipo de pensamento, porque a gente viu o Temer, né, falando essas merdas em 2016, ou não pensa em crise de trabalho, ou seja, não, trabalha aí. Tem que girar a roda. E daí isso ele com o chicote lá em cima. Exatamente. Tem isso na mente das pessoas. Mas outra coisa, esse cara que você estava conversando, você disse que ele teve uma ascensão social e tal, que pra ele conseguiu. Sim. Mas ele ainda é uma peça
no quebra-cabeça. Sim. Ele não fugiu ainda. Não. Ele tá preso na máquina ainda. Sim, ele recebe salário. Tá preso na máquina, ninguém recebe salário. Quem tá por cima é quem paga o salário, entendeu? Então, tem todas essas castas. E meritocracia é uma coisa muito particular, não é uma coisa universal. Então, por isso que eu acho que tem muita gente que fala de meritocracia, mas sem saber o que é meritocracia. Porque se soubesse, não falava essa merda. Por exemplo, é tão particular quanto eu quero estudar em Harvard e eu quero ser o seu CEO, né? Da Google, por exemplo. Beleza. Para eu ser o CEO da Google, se eu não tiver por exemplo, um diploma de Harvard, é um exemplo que eu estou dando, né? Eu nem entro. Sim. Daí como é que um moleque no Morro do Alemão vai ter um diploma em Harvard? Entendeu? Daquela pessoa que está lá, que mora nos bairros nobres do Rio de Janeiro, que o pai pagou para ele estudar nos Estados Unidos. Você acha que esse moleque do alemão tem a mesma chance que esse cara? Não, mas se ele estudar, ele consegue. Nossa, é muita burrice, cara. Ele pode viajar. Nossa, é muito. Mandar os papéis para ser aceitado em Harvard, sim, assim como o burguês da zona sul do Rio. Sim. Lá pode, os dois têm a mesma chance. É muita idiotice, não tem como sustentar uma coisa dessa. É pessoas que vivem no conto de fada que falam uma coisa dessa, cara. Não é possível. Eu também não entendo como alguém não tem isso aí. Bom, são visões diferentes, né? Mas abre sua mente só para pensar um pouco, né? Se coloca no lugar dos dois, né? Sim. Daí fala, mas eu levei minha família na Disney, sei lá. É errado levar na Disney? Não é errado levar na Disney. Não tô falando que comprar Camaro é errado. Não tô falando nada disso. A gente tá falando que o capital está agindo na sua vida quando você comprou o Camaro por causa do filme. Quando você leva na Disney por causa que a sua filhinha só vê filme na Disney e quer ver de perto, entendeu? É isso que está funcionando. Essa intenção do seu podcast é mostrar na sua vida como o capitalismo a está mão presente. Invisível do capitalismo. É essa a intenção. A gente está entrando em quesito que se é certo ou errado você fazer isso. Sim. Você faz, de novo, faça o que quiser com o seu dinheiro. Exatamente. Entendeu? A gente pode falar da vertente cultural do capitalismo, que tem capitalismo de uma forma racial também. Por exemplo, eu não acredito que não tenha, pelo que eu sei não tem, mas eu não conheço nenhum país, né? Tipo, a maioria é europeu, né? Tipo, caucasiano pra caramba, que não seja capitalista, que seja socialista ou comunista. Não, comunista não vai ter nem ferrando. Não. Isso aí não vai. Entendeu? Porque parece que é próprio da raça, os caucasianos, tipo, os americanos, né? Caucasianos. Sim. Capital. O que o Trump fez? Então, bagaçou. Sim. A economia dos Estados Unidos lá em cima. Os economistas batem palma no mundo, muita gente fala, beleza. Mas o social tá como? É uma questão, né? Tá funcionando, tipo, o país explodindo na economia, mas se você não pagar por um plano de vida melhor, uma saúde, você morre. Porque o Estado não te proporciona isso. Entendeu? Você pode medir a melhora no PIB, né? Sim. Legal. O país está indo bem. Mas e a qualidade de vida? Sim, né? Exatamente. Como está vivendo? Como estão se sentindo, né? Os americanos, né? Porque existem os proletários americanos que ganham, tipo, não como a gente, mas tipo, em comparação, o salário mínimo americano. Que do mesmo jeito não tem como pagar o top, tipo, saúde, por exemplo. E pessoas morrem, né? Isso acontece, e é certo, sabe? Qual que é o chá de armazenar bastante dinheiro? Nós somos pobres, a gente não vê isso, né? Tipo, pra gente é indiferença essa armazenação de dinheiro dos ricos, assim. Porque a nossa vida é aquela lá mesmo, tipo, paga as contas, não sei o que, papapá. Se você não fizer força, você nem percebe que você tá nesse jogo, né? Sim. Então você tem que olhar em volta de você, olhar pra cima, inclusive, né? Que é onde os capitalistas estão. Tipo, você pode ser um cara que se considere um cara rico, né? Sei lá. Né? Mas se você parar de trabalhar, você vai perder tudo que você tem? Você vai morrer de fome? Provavelmente. Né? Se você não é o
o capitalista, né, que nós estamos provavelmente. Se dirigindo a ele. Né? Sim. Se você é o proletariado, tipo, você recebe salário. Você tá iludido. Eu recebo, sei lá, 100 mil reais. E se eu parar de trabalhar amanhã, eu vou perder tudo. Então você ainda tá na máquina, amigo. Você tá na corrida dos ratos, igual todo mundo. E já é. Você só... É só valores diferentes, mas a intenção ainda é a mesma. A galera tá geral na máquina. A diferença é quem é reprimido, oprimido pela máquina. Né? Dentro da máquina tem o opressor e tem o oprimido. Karl Marx chegou até pra ter palma agora. Mas é claro assim essa manipulação forte, porque saiu não sei se foi proibido já, mas esse assunto estava aberto em pauta, tem que ver se já foi proibido. Mas investimento de empresas em campanha política. Você viu isso aí? Não. Que tipo, parece que agora a galera de esquerda, por algum motivo, está contra isso e a favor por ser uma ação pública, né, o dinheiro de investimento de campanhas do Estado. Mas por quê? Por que um dono de uma multinacional investiria 30 milhões em um candidato para não ganhar nada em troca? Não, a gente apoia a ideologia, né? Vamos colocar muito dinheiro nela. Não, olha só. Não, tá aí de novo o capitalismo político. Por quê? Porque se aquele fulano ganhar, ele vai facilitar algumas transações, tirar algumas concorrências da jogada, e é assim que funciona, entendeu? Então o capitalismo não tem só a ver com dinheiro, tem a ver com ganhar, né? Seja status, seja influência, então não importa, a jogada é a mesma. E pro cara que ele tá confortável com o salário dele, ele pode comprar as coisas dele, tem essa visão que ele pode fazer escolhas, que ele tem esse poder de fazer escolhas, de comprar o que ele quiser, de ir para onde ele quiser, de viajar até para onde ele quiser, e não enxerga que ele também está na máquina. Então, eu acho muito difícil uma pessoa que está nesse patamar desconhecer isso. Ela simplesmente aceita. Não, é isso aí mesmo. No meu ponto de vista, o real problema é a particularidade que ela tem na vida dela. Tipo, ela tá cagando mesmo pro social. Entendi. Porque a gente cria uma consciência do que acontece ao nosso redor, né? A gente vai abrindo os olhos, né? Isso vem por meio de estudo. Por isso que é muito importante, estudo. Então, como uma pessoa, tipo, pode estar tranquila, tipo, feliz, tipo, na vida dela, assim, e sabendo que ela vive num país, tipo, um âmbito social, em que existem outras milhões sem ter o que comer, por exemplo. Então a gente tá falando, tipo, de pessoas que, tipo, estão nem aí mesmo pro sentimento alheio, sabe? Muitas vezes fecha os olhos. Muitas vezes pessoas que são religiosas, que o amor, não sei o que, entendeu? Mas a pressão do dinheiro é tão grande porque essa cultura tipo de eu preciso ter mais porque isso é vida, isso é status, isso é estabilidade, sabe? Que ferra com tudo. Porque por mais altruísta que essa pessoa possa ser, ela não vai repartir nada com os outros, ela vai fazer doações, isso ela faz. Entendeu? Mas a repartição onde que chega ali na beirinha do comunismo ali não rola. Não vai acontecer, né? Não rola, por quê? Porque está no âmbito do capitalismo. E vão chamar a gente de hipócrita, Tiagão, porque a gente usa tal marca, a gente tem acesso a tal coisa, e da onde que se distingue uma coisa da outra? É o que você quer para sua vida. Tipo, nós trabalhamos, compramos roupas. Tipo, roupas tem marcas, tudo tem marca hoje em dia. É o que vende, né? Há uma diferença grande. Está no agir, é na consciência. Por exemplo, qual que é a diferença de uma pessoa, tipo, robozinho do capitalismo e uma pessoa, tipo, que entende o que significa, né?
Mas não é por isso que ela consome. Por exemplo, existe uma diferença de uma pessoa que compra um tênis, pode ser o mesmo tênis, que compra um tênis porque achou confortável e gostou do tênis para usar, da pessoa que comprou por causa que a marca todo mundo está usando. Tem essa, uma modinha. Esse é uma modinha, tem a diferença. Você está gastando igual, você está pagando o mesmo preço que ele, você está gastando igual ele. Mas você tem na sua consciência qual é o real significado daquilo, entendeu? Você precisa daquilo. Você precisa daquilo para você andar. Para melhorar a sua vida. Para você andar descalço, qualidade de vida sua. Sim. Não é por marca, não é por status, não é por nada disso, entendeu? Sim. Tem. Eu já vi até vídeos, né? Tipo no YouTube que fala qual que é a diferença do pobre com o rico, né? Daí, não, o rico com roupas comuns, assim. Sim. E o pobre paga. Tipo, isso tudo. Qual que é a diferença dos dois? Cultura. $1000. Cadê o vídeo da galera com roupa da Supreme? Então você entende como não ser hipócrita. Não ser hipócrita ao se render a isso, nesse marketing. Modismo. Esse modismo. Não faça isso. Por que você precisa usar uma calça xadrez? Só que todo mundo está usando? Entendeu? Ah, mas eu quero uma calça xadrez porque eu acho bonito. Firmeza. É diferente a ação. Se você não conseguiu entender o linear, eu vou contar um que eu vi do... Como é que é o nome? Um dos filósofos, assim, né, os intelectuais famosos no momento. Eu não vou lembrar o nome dele. No próximo eu falo o nome dele, que eu vou pesquisar de novo. Mas ele estava falando sobre Kant, e deu um exemplo. Eu vou explicar, é bem cristalino, é fácil de entender. Você tem uma loja na beira do rio, da beira da praia, numa cidade litorânea, obviamente, que recebe muito turista. E você vende, sei lá, celulares nessa loja. Daí chega um turista, o Brasil, não sei o que, sim, quanto tá esse telefone? O seu telefone vale 200. Mas você sabe que se falar que é 500 para aquele turista, ele vai pagar 500, porque ele não sabe. Não tem noção. Daí você pensa, você não vai vender por 500, você vai vender por 200 mesmo. Mas você pensa em duas formas. Bom, eu vou vender por 200, porque equivale 200 mesmo, e é isso aí, e vende por 200. Ou você fala, vou vender por 200, porque se ele comprar por 500, e depois algum outro perguntar onde ele comprou o celular, e ele fala que comprou aqui e foi por 500, eu vou perder fregueses. Ele vende por 200. Qual que é a diferença? A honestidade, entendeu? O cara que vendeu por 200 por medo de perder freguês, ele não foi honesto. A ação foi honesta, mas ele é desonesto. Por qual que foi o tipo de pensamento dele? Entendeu qual que é o linear que eu estou querendo colocar? Então? É bem sutil. É bem sutil. Mas dá para você sacar. Sim. Então é cultura, é leitura, é buscar. Então, e chega, cara, é foda. Exatamente. Então acho que é isso, né, Thiago? É isso. Nós vamos fazer mais algumas séries falando do... Agora socialismo, depois comunismo. Isso, legal. Vocês vão entender que Cuba não é comunista. Não é comunista. Mas porque o comunismo sempre deu errado, né? Vamos, vai dar uma puxão de orelha, né? Vamos chegar lá, né? Você pode fechar lá e falar, não, isso é coisa de esquerdopata. Pode, mas você tá viajando. Porque não é isso. A gente vai colocar até os links dos bagulho aí. Dá uma olhada. Então é isso aí, Thiagão. Voltamos qualquer hora aí. É isso aí, valeu, galera. Até mais. Valeu.